Olá, meu nome é Dilamene Avelar e é um prazer estarmos aqui de novo nesse bate-papo sobre o Evangelho. E nós viemos fazer algumas considerações sobre dor e sofrimento. Por quê? É bem interessante a gente fazer esse comentário, porque muitas das vezes as pessoas confundem sofrimento e dor, e julgam ser a mesma coisa, e não é, né? E não são as mesmas coisas, não. E é bem interessante a gente parar aqui para fazer uma análise sobre isso. Eu vou começar com uma pequena história para a gente fazer uma introdução sobre essa situação de dor e sofrimento. Era um museu, e ao término do trabalho do museu, no silêncio da noite, o mármore do piso começou a reclamar, lamuriar da vida dele, lamuriar porque era pisoteado o dia inteiro, por conta que as pessoas que visitavam o local ia por conta de uma obra de mármore belíssima, uma escultura cheia de detalhes. E ele se sentia mal por conta daquilo, porque ele era pisoteado todos os dias, enquanto aquela outra peça era enaltecida. Ninguém prestava atenção nele. E aquilo ia seguidamente ocorrendo à noite. Aí até que um dia, a grande obra de arte virou para o piso e disse para ele assim: tu estavas comigo na mesma caverna onde eu fui tirado? Aí ele disse: sim. Você lembra que o artista que me esculpiu tentou esculpir você, mas você reagiu contra todas as ferramentas que ele tentou usar para transformar-te numa obra de arte? Ah, me doía, me incomodava. Não era aquilo não podia ser assim. Ele, então, as mesmas ferramentas foram usadas em mim. E eu desisti de lutar contra aquilo tudo e me entreguei. E ao me entregar, vi que o sofrimento foi diminuindo à medida que eu via que eu, que não tinha forma, tomava uma forma belíssima. E hoje estou aqui, nessa posição, nessa situação. E tu te encontras aí, a ser pisoteado todos os dias. E nem assim, tu mudastes e permaneces aí na sua rebeldia, nas suas reclamações, nas suas dificuldades, esquecendo-se de que as pessoas que percorrem sobre você, com certeza, elas notam a beleza do piso, elas notam toda essa condição aqui, mas você, pela sua ingratidão e rebeldia, insiste em viver na lamúria e na reclamação. Faz a gente pensar, não é? Vai fazer a gente pensar. A dor, ela está na dimensão da condição física. Então, a dor de cabeça, a dor de barriga, a dor no pé, a dor de dente, a dor de ouvido, dores físicas, né? Então, é nessas condições que nós vamos ver o que seja a dor. Agora, o sofrimento,
ele já tem uma característica profunda e diferente da dor. Você não toma um comprimido para o sofrimento passar, né? Porque esse sofrimento, ele está gerado na alma, a perda de alguém querido, a solidão, algum transtorno moral, né? Isso é sofrimento, tá bom? Então, o sofrimento e a dor, ela é opcional. Eu sofrer, eu faço uma escolha. Porque se a gente for no Evangelho, tem obediência e resignação. O filho que obedece o pai, ele não sofre, porque ele cumpre a lei de Deus. Então, se ele cumpre a lei de Deus, o fardo é suave. O próprio Cristo nos fala isso. O fardo vai ser suave. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que nós devemos nos libertar dessa crença. Eu vim no mundo para sofrer. Todos vieram no mundo para sofrer. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Nós, por insistirmos nos erros, nas escolhas erradas, nós vamos gerar cada vez mais sofrimento, sofrimento, sofrimento. Quando a gente vencer essa condição e buscarmos ações que vão gerar condições melhores nas nossas vidas, nós rompemos com isso. Agora, eu fazer algo do mesmo jeito e querer um resultado diferente, isso não vai ocorrer, minha gente. Isso não vai ocorrer, né? Então, o que ocorre aqui? A dor, ela faz parte, ela participa do nosso progresso. Porque como que nós damos valor às coisas quando perdemos, né? Você era saudável, agora ficou doente, aí você fala, nossa, poxa, eu era saudável, né? Agora eu tô doente, né? Eu tinha um bom relacionamento, mas eu agi mal com aquela pessoa, terminou o relacionamento, mas se eu agisse bem, eu não estaria ali feliz com aquela pessoa. Então, nós vamos ver que tudo fruto de escolha. Nós estamos sempre escolhendo. Então, como a dor é um agente de progresso, Deus criou a dor? Não, Deus não criou a dor. Só que existe uma situação, o mal e o remédio. Diante do mal, ele sempre deixa o remédio. Tá ali. E quem vai gerar essa cura? Aquele que gerou a situação. Ele mesmo que vai lá consertar. À medida que ele muda de atitude, as situações mudam. Agora, se eu insisto em fazer aquilo de forma errada, é claro que eu vou sempre fazer uma colheita difícil. Então, quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, é porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Tá indo para a regeneração? Sim. Só que a regeneração é isso, ó. O bem e o mal. Ele já começou a desnivelar. Por enquanto, nós estamos na provas e expiações. Aqui, ó, mal. E o bem está aqui. Mas por que o bem está aqui? Porque o bem é tímido. E o mal é ousado. As pessoas têm vergonha de ser boa. As pessoas têm vergonha de divulgar o bem. Eu vejo isso aí nas redes sociais. Eu vejo isso É mais fácil você pegar pessoas compartilhando fake news que você pegar pessoas compartilhando um bom texto, uma boa poesia, algo edificante, algo que acrescenta no outro. E ele diz aqui, meu reino não é desse mundo. Mas por que meu reino é desse mundo? Porque os homens não querem praticar a lei de Deus. Dila, mas qual que é a lei de Deus? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você quer o bem para você? Faça o bem para o outro também. E aí você muda a sua condição.
Agora, a nossa maior dificuldade, o obstáculo para a nossa evolução, para a nossa melhoria, 2 coleguinhas, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo, que é oposto à caridade e à humildade. Então, à medida que eu substituo esses daqui pela caridade e humildade, eu mudo a minha condição. Então, as questões do sofrimento, as dores da alma, né? Já não saem esquecendo essa dor física, mas as dores da alma, né? A mágoa, o rancor, o ódio, a solidão, a não se resignar com a perda de pessoas amadas, porque não perde, gente. A vida continua, não perde, ele mudou de plano. Imagina se você não tivesse uma grana e a pessoa fosse lá para o Japão, que é do outro lado, né? Então, você estaria vendo? Não. Você teria condição de ir lá? Não. Então, é a mesma coisa. Nós estamos numa outra condição. Então, tem que começar a trabalhar a resignação aí. Outra coisa também é a significação que nós damos para a dor. A significação que nós damos para o sofrimento. As dores físicas, a dor renal, crise renal, né? Que dizem que é uma dor absurda. A dor do parto é uma dor que gera alegria, porque depois daquele sofrimento, a mãe pega a criança. Então, nós temos que ressignificar as situações, né? Então, nós temos que ir aí dando uma olhadinha a significação que eu dou para as situações da vida. Todo sofrimento, todas essas situações têm uma tradução pessoal. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A minha mãe e uma amiga minha perderam os filhos bem assim, com uma idade bem avançada. Meu irmão, no caso, na época, tinha 46 anos, um homem bonito, robusto, desencarnou em 19 dias. O filho da minha amiga desencarnou com 66 anos, um homem digno, um bom pai, cuidador da família dele. E as 2 sofreram com uma total dignidade. Por quê? A vida continua. Eles estão ausentes fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, está aqui, dentro de nós. O amor não muda, gente, a situação. Quem ama, ama. Ama aqui, ama ali, ama lá. Então, ama. Então, as 2 sofreram essas situações. Outras mães se desequilibraram, caíram em depressão, foi para um desequilíbrio total. Por quê? O significado que elas deram para isso. Então, a dor, ela vai ter o nível que nós demos para ela, tá? Tanto que nós vamos ver que tem até uma brincadeira, que eu vou mexer com os homens, que o homem, assim, ele tá gripado, o mundo acaba. A mulher tá gripada, com dor de cabeça, menstruada, na TPM, ela tá trabalhando, cuidando de filho, cozinhando, lavando, passando, fazendo tudo. E o homem, ele tá gripado, ele tá quase que morto. Então, é a significação, é a maneira com que eu encaro cada situação, né? E aí a gente vai sofrer diante dessa maneira que nós estamos vendo a vida. A doutrina espírita, ela traz para a gente um agente clareador, né? Se a gente for ali no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo longo, é o mais longo, nós vamos ver causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, né? Esquecimento do passado e perdas de pessoas amadas e tudo mais. Mostrando-nos que o Evangelho consola, ergue, esclarece e ampara o tempo todo, Então, aqui nós vamos fazer uma ressignificação dessa situação que nós estamos vivendo. E quando eu ressignifico, eu altero a situação, porque eu altero meu estado íntimo diante dela.
A revolta, perdi um filho, fiquei revoltada. Mudou o desencarne dele? Não, mas me desequilibrou. Essa que é a questão, né? Então, nós temos que ter muito cuidado diante disso. Muito cuidado. Então, as consequências disso tudo. Então, voltando sempre a lembrar, o objetivo da vinda do Cristo, né? Que é educar, ele exemplificou, ele educou, ele amparou, ele repetiu. O tempo todo Jesus fez isso. É essa grande moral. Ele veio nos mostrar e exemplificou o tempo todo como nós devemos agir diante das situações. E com isso, a doutrina que tem a base lá, a moral do Cristo, não seria diferente, gente. Você vê, a doutrina tem Deus, tem a lei de causa e efeito, tem a lei de reencarnação, os mundos habitados, a comunicação dos espíritos. Esses cinco fatores aqui já nos traz condições de mudarmos qualquer situação que ocorra nas nossas vidas. Então, Deus cuidando da gente, né? Nós estamos aqui num processo reencarnatório, então nós não somos aqui, nós estamos de passagem por aqui. Agora, o sofrimento, ele deve trazer para cada um de nós um momento de reflexão. O que essa situação difícil está querendo me ensinar? O que eu não aprendi que isso persiste no meu caminho? Por que isso se repete na minha vida? Nós temos que fazer essa reflexão. É o autoconhecimento. O que eu aprendi com isso? Eu quero isso de novo na minha vida? Porque se eu quero, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Se eu não quero, eu mudo de atitude. Agora, o sofrimento moral, a gente não pode deixar de lembrar, né? As nossas ações causam consequências, elas geram consequências. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não somos herdeiros dos nossos pais, irmãos, o marido. Não! As nossas ações geram consequências para nós. E isso que é a questão, nós temos que mudar isso. Então, essas dores morais, esse sofrimento, ele é fruto de nós mesmos, das nossas más ações. Você imagina, eu ganho 5 mil, eu gasto 25 mil. Eu vou gerar o que para o mês seguinte? Sofrimento e aflição. Eu tenho como pagar essa diferença? Não. Então, quem gerou isso? Foi o outro? Não, fui eu. Fui eu. O filho que obedece o pai não sofre. Nós temos que ficar com essa frase aí na nossa cabeça. O filho que obedece o pai não sofre. Então, verifica na sua vida. O que você tem feito que está contra a lei de Deus? Substitui, passa a agir de acordo com a lei de Deus, que tudo muda. A situação muda na sua vida. Totalmente. E assim a gente vai vencendo. A doutrina nos dá a condição, nos fortalece, né? Dizendo da resignação, da obediência. O que é obediência? O evangelho está lá. Obediência é o consentimento da razão. Então eu obedeço a Deus porque é bom, justo, misericordioso. Deus está me punindo, Dila? Não, Ele está nos corrigindo. Porque Deus é amor. Deus não pune, Deus corrige. Ele redireciona. Você está indo para a esquerda, está gerando sofrimento e dor. Ele, opa, meu filho, vamos seguir pelo caminho certo. Então, o que é resignação? É o consentimento do coração. Por que eu me resigno? Dilo, eu me resigno porque fui eu que gerei isso tudo na minha vida.
Eu estou colhendo as consequências dos erros. Eu estou colhendo consequências das minhas más escolhas. A gente já ouviu falar isso assim: se não for pela dor, pelo amor, se não for pelo amor, vai pela dor. Não é isso? A gente não já ouviu falar isso? Que se não for pelo amor, vai pela dor. Por quê? Porque eu posso viver nesse planeta muito bem, muito bem. Só que eu escolho o caminho errado. É igual tem a porta larga e a porta estreita. Eu opto pela facilidade. Mas toda vez que eu opto pela facilidade, eu vou encontrar uma dificuldade muito maior ali na frente. Então, se eu cumpro o meu dever, se eu cumpro a minha parte, eu gero as consequências muito melhores para mim no futuro. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é caridade, tá? Não vamos nos esquecer disso. Então, para persistir, para que persistir no erro? Nós não temos necessidade disso. Nós não temos necessidade de persistir no erro, né? Ele diz assim, ó, o ser humano, ele é amado do jeito que ele é. Por quê? Porque Deus sabe que todos nós só temos um objetivo, o aperfeiçoamento. Porque a gente não é bem acabado? Não. Nós temos que completar a nossa condição. Só que o ser humano, cada vez que ele se afasta das leis de Deus, ele gera sofrimento. Cada vez que ele se aproxima das leis de Deus, ele gera felicidade. Questão lá 921-22 do Livro dos Espíritos. Existe uma felicidade que é comum para todas as criaturas? Sim. Consciência tranquila, posse do necessário e fé na vida futura. Então, se eu trabalho com essas três condições e trabalho para ter uma vida futura melhor, mas como é que eu vou ter uma vida futura melhor? Faça o bem, pratique a caridade, transforme, mude seus hábitos. Os seus hábitos estão gerando sofrimento em você, então, você não quer ser feliz? Você não quer ter uma vida melhor? Você não quer ter uma condição melhor? Busca ver quais hábitos que estão te gerando sofrimento. Você não está sabendo usar dinheiro? Porque gera sofrimento, aflição, preocupação, desequilíbrio. Você não está sabendo se relacionar com os outros? Por quê? Eu não aceito ninguém, eu não aceito isso, eu não aceito... Opa, e o respeito? Você vai mudar aquela pessoa? Não. Quem você pode mudar? Ou só você? Então quem tem que mudar somos nós. Diante das situações que você não pode mudar, você tem que ter sabedoria. Então, Deus, ele continua nos corrigindo e nunca nos punimos. Então, cada vez que eu tenho que plantar laranja docinha, não, eu vou ali e planto um pé de limão daqueles brabo. Eu vou colher limão, não vou colher um fruto doce, né? Ele nos coloca na estrada, que o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, qual o caminho do Cristo? Fazer o bem. Qual é a vida? É a vida eterna, é a vida futura. A verdade, o que é a verdade? A verdade é toda a moral do Cristo é a verdade. Afastou-se disso, é tudo mentira, é tudo ilusão. E ele diz, quem é da verdade, escuta a minha voz. A gente tem lembrado dos ensinamentos do Cristo nas nossas vidas, no cotidiano, né? Nós estamos num momento agora no Brasil muito sério. É pandemia, que não acabou. Agora o ano de eleição. Nós temos respeitado que o outro não goste do nosso candidato? Nós temos que respeitar a escolha do outro. O meu é melhor, quem te disse? Estamos num planeta de prova e expiação.
As pessoas todas aqui que estão aqui estão no processo. Bom, já disse Jesus, é Deus que está no céu. Bom é Jesus. Olha o que ele disse. Então nós estamos num processo evolutivo. Então nós temos que trabalhar com inteligência para que as soluções da nossa vida fiquem claras. À medida que eu vejo que as minhas escolhas estão gerando consequências negativas, sofrimento para mim, empecilhos para mim, é hora de eu poder mudar, ué. O que ocorre? Por que há o sofrimento? O sofrimento é filho de uma coisinha chamada teimosia, desobediência. Aquele que vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Eu faço a vontade do meu Pai que está no céu. E é simples, é só isso. Só que nós queremos que a nossa vontade prevaleça, que os nossos desejos prevaleçam. Nós nunca paramos para perguntar se as minhas escolhas estão de acordo com as escolhas de Deus. Não, eu quero fazer, eu quero escolher, mas eu não quero assumir as consequências. Por isso que existe dever e direito. Dever de praticar o bem, o direito de receber o bem. Então, quando eu não pratico e quero receber o outro, é muito difícil. A economia não bate, gente. Não bate. Então, nesse momento de prova, expiação, de sofrimento, é o momento que nós temos que buscar harmonia com Deus, intimidade, sabe? Fé. Fé vem da palavra fidelidade. Então, qual o nível de fidelidade que nós temos com os ensinos do Cristo? Então, a gente tem que fazer uma avaliação no meu caminho, o que eu estou fazendo, o que eu estou me afastando das leis de Deus. Por que sabotar a própria felicidade? Por que adiar a própria felicidade? Por que adiar o equilíbrio? É isso que tem gerado dor e sofrimento. A pessoa que fuma todas, que bebe todas, que come todas, né? Come de explodir, como se o mundo fosse acabar naquele momento. Ele vai só gerar consequências no corpo físico, né? E vai gerar frustrações, que são os sofrimentos íntimos. São as escolhas, porque está sabotando a felicidade. Vamos nos lembrar um minutinho aqui do filho pródigo. O filho pródigo morava na casa do pai, ele tinha os recursos disponíveis pelo pai, ele tinha todo um equilíbrio nas coisas com o pai, não é? Mas ele fez uma opção. Não, eu quero tudo que é meu, eu quero a minha herança. E bateu a perna e foi embora. Só que quem não sabe conservar e não sabe multiplicar, rapidamente fica sem. Fica sem. Isso em todos os níveis. Se você não sabe conservar e multiplicar dinheiro, você fica sem dinheiro. Se você é casado, não sabe cuidar e dar-se naquele relacionamento, você fica sem relacionamento. Isso em todos os lugares. Eu detesto aquele serviço. Aí o que a espiritualidade tem? Vamos tirar ele dali, ele não gosta dali. Aí fica desempregado. Aí, eu perdi meu emprego. Perdeu o emprego ou não conservou o emprego? Porque muitas das vezes não conservou o emprego. Também tem isso. Então, quando o filho pródigo ele cai em si, que ele viu que todas as escolhas dele levaram à derrocada, à solidão, à pobreza moral, à pobreza espiritual, ele fala, opa, eu vou voltar para a casa do pai. O que é voltar para a casa do pai? É retornar à condição de equilíbrio espiritual que nós temos que ter com Deus. Com Deus. Então, nós temos que refletir sobre isso, né?
Então vamos vivendo. Aí tem um poema que diz assim: há mistérios peregrinos nos mistérios do destino que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, a mesma luz vou ver. Só que o que ocorre se eu insisto na prática do mal, se eu insisto em situações que geram condições ruins, cada vez mais eu vou ter o mesmo daquilo que eu produzo, o mais daquilo que eu faço. Então nós temos que mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, né? Mudar as nossas atitudes aí. A porta da reencarnação, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele permite o Filho a reencarnação, né? Então, o que a reencarnação me possibilita? A uma nova caminhada, a fazer o que antes eu não fiz, o que eu adiei, que eu fiz mal feito, tá? Então, esse é o momento de eu transformar isso. Pega um caderninho. O que está ruim na minha vida? O que está bom na minha vida? O que eu posso mudar disso? O que eu posso melhorar nisso? E aí você vai ver a economia da sua vida. E diante desse mapa da sua vida, você pede a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, me dê força, me dê coragem moral para mudar essa situação. Que eu tenha humildade para ver que tudo isso está gerando, Senhor, dois sofrimentos na minha vida. Me ajuda, me dê força para que eu não repita os mesmos atos do passado que me trouxeram aqui, nesse momento, a colher esses frutos tão amargos na minha vida. Que eu tenha luz nos meus olhos para poder ter discernimento, sabedoria. Nós trazemos junto conosco nesse processo encarnatório uma bagagem emocional, uma bagagem espiritual, e nós temos que ver o que eu tenho nessa bagagem e o que eu posso melhorar disso, para eu, quando sair daqui, eu levar uma mala mais leve, com mais qualidade de coisa. Porque quando nós viemos para cá, nós trouxemos. Nós podemos simplesmente limpar, porque é isso que a reencarnação é. Purificar, aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É uma peça que não estava bem bonita, bem acabada. Você vai lá e faz aquilo ficar aformoseado, né? Então o sofrimento está aí, é o nosso descaso diante dessas situações e a insistência da gente em continuar fazendo escolha. Tem pessoas que falam assim: nossa, homem não presta. Tem homem que fala assim: mulher não presta. Por que ele não escolhe uma boa? Ou por que ele não muda para ter direito, para atrair na lei de vibração uma boa mulher? Ou por que ela não muda de atitude e gera uma situação para atrair um bom companheiro? Por que ela está vendo as atitudes daquela pessoa e opta por ela? Por que ele está vendo as atitudes daquela mulher e opta por ela? Escolha, gente. Escolha. Tudo é escolha. Tudo é escolha. Então aqui fica um alerta. Outra coisa também familiar. Ah, meu filho tá me dando muito trabalho. Por quê? Era pequenininho, era para você educar. Ele estava crescendo tortinho, aí você tinha que, com o evangelho, ó, colocar ele reto. Mas não quis, dá trabalho educar, né? Aí agora ele tá assim, ó, todo torto, cheio de defeitos, cheio de egoísmo, cheio de vícios, e você vai ter que aturar. Porque lá no passado ele estava criança e você não quis educar. E agora ele é adulto, ele tem opção de escolha.
são os sofrimentos que a gente ignorou. Então, a doutrina nos traz um recurso espiritual para que a gente trabalhe dentro do nosso coração a resignação, a perseverança, a humildade, a paciência. Tem uma musiquinha que diz assim, é um poema. Meu irmão, suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Sei que às vezes choras consternado ante o silêncio das forças que interpelam. A gente faz as orações e pensa que a espiritualidade, que Deus não está registrando as orações. Sim, está. Só que Ele aguarda que façamos a nossa parte. A parte de Deus está sempre pronta. É um amigo, é um livro, é uma situação que vai te alertar. Tudo isso está pronto. Nós temos que acessar isso. Nós temos que acessar isso, né? Então, lembrando, Jesus veio para educar, repetir o ensinamento e amparar, para que o cristão possa absorver esses ensinamentos. Então, a melhor maneira de vencer todas essas dores e sofrimento é a prática do bem. Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, o que Jesus entendia com a palavra caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Vamos trabalhar essas três condições do nosso mundo íntimo para que a gente possa, assim, a vencer isso tudo. Então, vamos adquirindo, pouco a pouco, no nosso mundo interior, aquela felicidade que Jesus tanto apregoava. Ela começa aqui. Ela começa quando a gente muda de atitude. Ela começa quando eu tiro um mau hábito e substituo por um bom hábito. E aí nós vamos começando a semear o reino de Deus dentro de nós e fazer com que ele germine forte. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Lembrando-nos sempre do meigo Francisco de Assis, que na quarta-feira, o Salão de Francisco, peça Francisco de Assis, peça falange indiana, meus irmãos, falangeiros tão bendito, me ajuda a vencer as limitações íntimas que eu tenho dentro de mim, que eu tenha humildade para reconhecer que tudo isso é fruto de mim, é fruto das minhas ações. Que eu possa ter coragem para mudar de ações, que eu possa ter coragem para perseverar no bem e que eu possa perseverar do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. É um prazer que a Casa de Pai José Cambinda seja sempre essa bênção que ela é e esses frutos doces que ela distribui o tempo todo, que possamos lembrar sempre dos velhos, né? Ô filho, vou estar aqui, filho. Filho não está sozinho, né? Não é assim que os preto velhos falam? Então, devo trazer na memória tudo que me traz esperança. Diante dos quadros difíceis da minha vida, eu devo trazer na memória o que me traz esperança, que vai me dar força, coragem para mudar todas essas situações. Que Jesus abençoe, foi um prazer. Muito obrigada, até breve.